Olá, meu amigo e minha amiga do saber, tudo bem com vocês? Estão estudando? Estão cada vez mais aí pesquisando? Que bom, fico muito feliz com isso. Eu, professor Oswaldo Maffei, nesse segundo vídeo, que diz respeito ao segundo bimestre da primeira série, vamos continuar estudando um pouco mais, revendo algumas coisas que eu já falei do primeiro, a gente vai continuar agora no segundo, para entender todo esse processo do que se trata a própria sociologia. Esse estudo que você está vendo pela primeira vez, porque ele não está no fundamental, quando você passa pelo ensino fundamental 2, né, saindo lá da nona série, nono ano, subindo para o ensino médio, por assim dizer, você não tem esses assuntos que nós abordamos, que é uma importante disciplina, um importante conhecimento para a gente analisar, refletir, observar. Ok? Tranquilo até aqui, gente? Eu, justamente, neste vídeo de hoje, vou provocar você para que compreenda os problemas decorrentes da visão etnocêntrica, já já você vai descobrir o que é isso, e relativizar essas diferenças culturais. Outro ponto, estabelecer a relação entre as construções da identidade individual, o pertencimento aos diferentes grupos e instituições. São alguns assuntos que nós vamos falar na aula de hoje, no nosso vídeo, mas se você tiver dúvida, você pode apertar aí o pause, voltar, me rebobinar para você entender um pouquinho mais e fazer esse estudo que está na sua mão, você é o protagonista disso, desse conhecimento que precisa ser cada vez mais provocado, que está dentro de você, está na sociedade, está em todo o âmbito, para que a gente possa viver de uma forma melhor. Tudo bem até aqui? Vamos estudar? Vamos analisar um pouquinho? Bom, recapitulando, no primeiro vídeo você viu sobre o assunto de sociologia, né? Você até viu lá o que era senso comum, senso científico, a própria sociologia, como ciência neutra que analisa e verifica a cada momento, cada situação. E na aula de hoje nós vamos continuar esse detalhado saborear do conhecimento sociológico para a gente entender. E aí eu vou te chamar a provocação, eu vou te provocar, para que você saia dessa janela que você sempre se encontra, abre a janela, vê a mesma coisa, fecha. Vamos analisar, vamos abrir outra janela, significa janela da mente, muito mais da mente do que para a gente analisar como é que se dá justamente cada momento. E na aula de hoje a gente vai tratar de alguns assuntos que diz respeito à cultura, ao etnocentrismo. Antes de você ficar aí descabelado e começar a pesquisar o que é esse etnocentrismo, etnocentrismo é um termo que você ainda vai ver ainda na aula de hoje, sobre a etnia, nação, a sua cultura como centro de todas as coisas, a única verdadeira. Ela cada vez mais traz para um sentido pejorativo, ruim. Ok? Tudo bem até aqui? Bom, então, para que você compreenda esses assuntos abordados, eu quero justamente neste ponto inicial buscar, e te fazer uma pergunta. Por que será que muitas pessoas brigam, discutem e por vezes se matam ao defenderem suas culturas, suas visões de mundo? Já parou para pensar? Certamente por se acharem as donas da verdade, julgar a sua cultura como melhor e a outra inferior. A isso nós chamamos de etnocentrismo. Mas antes de justamente tocar nesse espinho, eu te faço uma pergunta. O que é cultura? Como assim, professor, o que é cultura? Cultura é livro, é o que a gente estuda? Conhecer as diferentes formas de viver, de agir, de pensar dos diversos povos e grupos é muito interessante. Comparar a nossa forma de viver com as culturas diferentes nos ajuda a compreender melhor a nossa própria cultura e também a cultura do outro. Então, eu te pergunto logo de início, você tem cultura? Opa, você me perguntou o que é cultura, agora cultura? Bom, o antropólogo brasileiro, Roberto da Mata, ele escreve um texto com esse título. Você tem cultura? Uma pergunta intrigante, interessante para a gente descobrir. E justamente eu trago essa reflexão para você. Muitas vezes no dia a dia nosso, ao falar de cultura, as pessoas costumam pensar que a cultura está relacionada a ter,
frequentado museus, a ter lido livros, a saber falar línguas, ter estudado muito. Ou seja, cultura não é só isso. Quando as pessoas usam o termo cultura nesse sentido, elas estão dizendo que determinada pessoa é considerada culta, né? Muito mais do que isso. Todos os seres humanos, independente se estudaram ou não, do grau de instrução, da idade, da cor, têm cultura. Guarda isso na sua memória. Então, sua postura corporal, como você se comporta, como você se veste, como você se relaciona, né, dos amigos na sala de aula, tudo isso é cultura, diz respeito à cultura. Para o antropólogo Edward Taylor, um dos pioneiros do estudo, né, sobre cultura, a cultura inclui conhecimentos, crenças, arte, moral, leis, costumes, compreender como esse ser humano aprende. Tudo que o homem faz, ele aprende com os semelhantes. Então a cultura são normas, são regras, são padrões de comportamento, de formas de pensar, de agir, de comer, né, de um povo, de uma sociedade, de um grupo. Sem isso, o ser humano, a gente não pode dizer que é cultura. Então, ao perguntar para você o que é cultura, é justamente te provocar essa reflexão. O homem, ele é feito pela cultura. Ao mesmo tempo que constrói socialmente, também ele é construído. Quando nascemos, já encontramos prontas regras, normas, embora a gente nem acredite ou não goste de algumas. Aprendemos. São regras, são normas, são estabelecidos e dão um significado às nossas ações. São importantes e a gente cumpre. Ponto. Todas as sociedades têm padrões de comportamento e compartilhar saberes coletivos, culinários, artesanato, formas de falar, músicas, danças, folclore, tradições, tudo isso é cultura. Olha que riqueza maravilhosa que nós temos. Se você olhar, especialmente para o Brasil, de norte a sul, você vai ver grande riqueza. Então, agora que você já sabe o que é cultura, é possível imaginar um ser humano sem cultura? Seria possível? Sem símbolos, sem linguagem, normas, padrões, comportamento? O homem é um ser culturalmente construído. E que, embora a nossa biologia, né, nós somos parecidos, extremamente importante para nós, a nossa cultura se diferencia. Nós somos semelhantes biologicamente, sim, mas o que nos faz relacionar, o que nos diferencia, são as culturas, os modos de falar, o modo de vestir, o modo de agir. Todos os seres humanos, do mundo todo, eu estou dizendo aqui, a gente ao observar, a gente vê, não, biologicamente são semelhantes. Bípedes, né, que a gente costuma dizer, são semelhantes. Mas então o que diferencia? A cultura. A nossa cultura nos diferencia. Mas não porque é diferente que é ruim ou tem uma conotação pesada, pejorativa. Não, nenhuma hipótese, não pense assim. Pense que são riquezas que você vai construindo. Imagine se no seu arroz que você faz não tiver sal, vai ficar ruim. O sal é diferente do arroz. Então você compõe esse equilíbrio, as diferentes formas, normas, padrões, comportamentos que existem aí no mundo, essa diversidade cultural que a gente chama deste modo, é uma grande riqueza. É graças a essa diversidade cultural que há diferentes formas de falar, de pensar, de vestir, de se relacionar dos diferentes países, as sociedades, os grupos dentro da sociedade. Então eu te chamo a compreender todo esse processo de compreender como é que esse indivíduo, né, vai aprendendo. A isso a sociologia chama de processo de socialização. Aprende-se quando criança, vai crescendo, vai construindo, vai copiando. Então o processo pelo qual aprendemos a cultura, ele é chamado de endoculturação. Endoculturação. Que nome estranho, professor, que é isso? Isso é o processo como nós aprendemos a cultura. Nós aprendemos de uma forma muito tranquila, olhando, copiando, vestindo, e assim a educação vai nos ajudando a compreender, a vivenciar os padrões, os comportamentos, né?
as associações, as formas, né? O porquê, por exemplo, você não vê, por exemplo, homens de saia, mas só mulheres, mas se você for em outro país, você tem na Escócia lá os homens, ou assim por diante, ou se for na África também, aquelas batas. Então, conhecer as diferentes formas de viver, de agir, de pensar dos diferentes povos e grupos é muito importante, interessante. Para quê, professor? Para compreender como esse processo se dá, para ajudar nessa construção cultural. Conhecer as culturas diferentes nas nossas sociedades leva-nos a perceber que a nossa forma de viver é apenas uma entre tantas outras culturas. Não é a melhor, não é a pior, é uma das culturas. Olhar a cultura de um outro modo é como se você pega um óculos assim, opa, essa é uma cultura, tiro, pego outra, ponho. Então são visões de observar como cada cultura vê o indivíduo, cada cultura vê a sua religião, cada cultura vai analisar essa forma. Então conhecer as culturas diferentes são importantíssimas para a nossa vida. Conhecer é importante isso. Podemos dizer que a cultura é como uma lente, que é o exemplo que eu te disse há pouco. Você põe a lente, tira a lente e troca. São as culturas diferentes que nós vamos vendo. Então o problema justamente reside quando, ao olhar uma cultura, a cultura do outro, nós olhamos a partir das nossas lentes, da nossa forma única e exclusiva de ver, e já que a outra é diferente da minha, então ela é estranha, ela é errada, ela é fora do normal, ela é incorreta. Que modo mais horrível, né, de analisar e dizer que é ruim. E aí eu jogo para escanteio ou ajo de uma forma preconceituosa. Esse modo se chama etnocentrismo. Então, o etnocentrismo faz com que julgamos a cultura do outro como forma do padrão e considerando tudo isso como impróprio, como ruim. Então, a nossa forma de viver como anormal, como a única verdadeira. Isso é preconceito, vocês sabem disso. É uma forma preconceituosa e não pode levar à frente essa intolerância, esse modo ruim de analisar. Então, viver entre essas diferentes formas, compreender essas lentes, se tornam importantíssimas para a nossa vida, para o nosso cotidiano, para a gente analisar e compreender cada momento, cada lacuna, cada sociedade. Então, é importante que você, meu amigo do saber, veja a cultura do outro como uma forma diferente de ver o mundo. Tão correta quanto a sua, quanto a minha, quanto a nossa. Então, atualmente, de modo bem infeliz, né, vivenciamos em uma sociedade com várias situações de intolerância racial, de intolerância cultural, de formas de viver, de agir, de pensar que levam à discriminação, levam à violência, levam a N situações, né? Você tem, por exemplo, como caso contra os homossexuais, que você tem lá, se você olhar antigamente na Avenida Paulista, alguém pegou um e saiu no noticiário e tudo, não vou lembrar agora a data, pegou uma lâmpada e quebrou no outro. Mas outros assuntos, ou mulher, preconceito contra a raça, contra intolerância religiosa. Existem N situações de notícias que você vai encontrar tudo na sua vida, se você digitar e pesquisar, você vai encontrar. Isso tudo, gente, está nesse escopo do etnocentrismo. Que ruim, né? Que pesado. Eu não gosto, eu não faço parte disso e te chamo à provocação para que você também olhe as culturas, veja as riquezas, compreenda os diferentes pontos de vista da cultura, do modo de analisar, de ver e observe, porque é um chamamento que eu estou te fazendo. Vamos analisar essas diversidades culturais, esses pontos de vistas importantíssimos para a minha, para a sua, para a nossa vida em sociedade. Paramos por aqui, por agora. No próximo a gente continua refletindo um pouco mais. Meu amigo e minha amiga do saber, fique bem, fique em paz, não deixe de estudar. Até a próxima. Tchau, tchau!